Mês de março. O mês do quê? Das mulheres, certo? The future is female. O mês em que a gente faz um levantamento das nossas conquistas, mira os nossos próximos alvos, o que a gente quer conquistar, pensa sobre as nossas lutas, para que a gente não tenha só um mês, não é, meninas? Para que a gente possa ter, assim, o ano inteiro, para que a gente possa de verdade dizer que nós estamos vivendo o século das mulheres. Eu vou fazer uma série de vídeos aqui só pra gente tratar desse assunto, e aí, como o assunto é muito amplo, vamos pingando o assuntinho, que aí a gente consegue degustar melhor, pensar, refletir. E eu quero começar falando sobre o ODS de número 5. Mas o que é o ODS? Vamos voltar um pouquinho a fita e dizer. ODS, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. São objetivos que foram acordados na Rio+20 pela sociedade civil, por governos, por empresas, por todos os setores da sociedade sentaram e conversaram e pensaram: o que nós precisamos fazer para que a gente tenha um mundo melhor para todas as pessoas, mais igualitário, um mundo próspero, em que a gente não sofra tanto com as intempéries da natureza, onde a gente tenha menos violência, menos guerras? O que a gente precisa empreender até 2030? Porque a gente tem que trabalhar com metas. Essa agenda nasceu com 17 tópicos que a gente precisa trabalhar. E cada um deles é um mundo de informações. Eu vou trazer aqui para vocês, só para vocês conhecerem o que são os ODS. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, hoje, eles estão sendo adotados pela comunidade científica, pelas universidades, estão sendo desenvolvidos projetos para que a gente consiga alcançar eles. E aí aqui você tá cada um deles. O ODS de número 1, erradicação da pobreza. 2, fome zero e agricultura sustentável. 3, saúde e bem-estar. 4, educação de qualidade. 5, igualdade de gênero. 6, água potável e saneamento. 7, energia limpa e acessível. 8, trabalho decente e crescimento econômico. 9, indústria, inovação e infraestrutura. 10, redução das desigualdades. 11, cidades e comunidades sustentáveis. 12, produção e consumo responsáveis. 13, ação contra a mudança do clima. 14, vida na água. 15, vida terrestre. 16, paz, justiça e instituições eficazes. E 17, parcerias e meios de implementação. Então vamos ficar só em igualdade de gênero, porque só aí a gente já tem um mundo imenso de coisas pra gente tratar. Feminicídio, violência, mercado de trabalho, infância, menstruação, parto, prevenção à gravidez. E aí eu queria citar aqui para vocês que querem também trabalhar esses assuntos, se é professor, quer trabalhar em grupo, quer trazer para dentro de uma organização, uma instituição. Uma dica que eu tenho aqui para trazer: o Fast Food da Política, que é um grupo que eu acho muito maneiro, pessoal de São Paulo, uma mana, inclusive, à frente desse negócio, que é uma plataforma de criação de jogos para assuntos complexos e difíceis. Primeiro eles começaram desenvolvendo jogos de tabuleiro para explicar como funcionam os 3 poderes, as esferas de poder, como criar um partido, como funciona uma candidatura, como fazer uma lei. E eles fizeram uma série de jogos especiais chamado Molho Especial, e é muito interessante porque ele fala sobre os direitos conquistados pelas mulheres no Brasil, e é legal a gente olhar em perspectiva um pouco, porque a gente tem um complexo de vira-lata aqui no Brasil, achando que tudo no Brasil é uma droga, que nada funciona e tal. Mas não, apesar da gente estar muito atrás dos países nórdicos em relação à igualdade de gênero, esses países estão anos-luz à frente da gente, a gente está muito à frente de vários outros países. Por exemplo, a Índia ainda tem que ralar muito para chegar no nível que o Brasil tá. Tem outras coisas também aqui no Brasil que são um absurdo, como por exemplo, casamento sem virgindade. Antigamente a mulher era obrigada a casar virgem, e se não fosse virgem o homem podia anular o casamento. Sabe quando é que isso foi modificado? Em 2002, gente, é muito recente. Casamento com a pessoa escolhida, em 2013. Ainda tem um porém aqui, ó. Em 2011 o STF equiparou união homossexual a heterossexual. Em 2013 o Conselho Nacional de Justiça decidiu que os cartórios brasileiros seriam obrigados a casar pessoas do mesmo sexo. Muito recente. Então, assim como esses, assim, tem uma série de outras coisas que você fica, assim, chocada que ainda não existe, como, por exemplo, criminalização da discriminação por gênero. As mulheres estudam muito mais do que os homens. Apesar de todas as dificuldades, gravidez na adolescência, caramba, as mulheres são mais estudiosas,
e levam mais à frente, se formam muito mais do que homens, das 40,2 milhões de trabalhadoras, 24,3% haviam completado o ensino superior, enquanto entre os homens ocupados a proporção era de 14,6%. Apesar disso, em média, as mulheres que trabalham recebem rendimentos 24,4% menores do que os homens. Isso não é crime ainda no Brasil. Então tem uma série de outras questões que a gente aprende aqui com esses jogos, que são muito legais. Eu vou deixar aqui uns caminhos para você se tiver interesse. Mas muitas mulheres que não compreenderam ainda a luta por igualdade de gênero, elas falam, ai, pra que eu preciso disso? Amada, até pra você escrever o que você pensa na internet, você precisa disso. Até pra eu estar aqui, eu preciso disso. Até pra sair na rua a gente precisa disso. Antigamente mulher não tinha direito a divórcio, não tinha direito a abrir negócio, não tinha direito a abrir conta. Quando a Dilma se elegeu é que a gente começou a ter banheiro feminino no Congresso. Antes não tinha nem isso. Tem uma série de coisas que são sintomáticas, por quê? Porque as mulheres não ocuparam os espaços. Não ocupando os espaços, eles não tem ninguém que olhe por eles. E se não tem, a gente não tem o direito, e aí a gente fica segregado. Então tem muitas coisas pra gente pensar, pra gente abordar. E aí, ao longo desse mês de março, eu continuo falando sobre o assunto. Um pouquinho de cada coisa a cada dia. Tá bom?